Boa noite. A TV Brasil inicia hoje a exibição da série de 3 episódios intitulada O Dia que Durou 21 Anos, escrita pelo jornalista Flávio Tavares. Um documento inédito com imagens reveladoras que mostram como e por que os Estados Unidos da América decidiram interferir na política interna do Brasil com o pretexto do avanço comunista vitorioso em Cuba, criando as condições para o golpe militar de março de 1964. Aqueles que não amam a revolução, pelo menos devem temê-la. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Pode haver paz sem autoridade. Many Americans and some Brazilians believed that the United States government played a part in overthrowing the Goulart government. Is it possible for the United States, with such great influence and interest in Latin American affairs, to be completely uninvolved in such a situation? We do have an abundance of declassified documents that really tell us almost minute by minute what the U.S. policy was starting on March 26th, March 27th, March 28th, right up till April 1st and April 2nd when Goulart left. Almost a minute by minute, hour by hour account from the declassified records. Brazil was a regional superpower, a huge country, vast economic potential, vast leadership potential. The United States could not afford to lose it. This concept of U.S. policymakers that they somehow own or possess countries in Latin America, and therefore if they go their own way and elect their own officials, we lose them. Para nós compreendermos, o embaixador norte-americano no Brasil naquela ocasião era o embaixador Lincoln Gordon, um homem que se tornou um personagem da história política brasileira. Ele era embaixador dos Estados Unidos, mas ele acabou se constituindo como um personagem da história política brasileira. Tamanha a importância que a embaixada passou a ter naquele momento tão conturbado do governo Goulart e do golpe de 64. I mean, he really was a major player in helping to engineer and support the coup plotting in Brazil. And he was sent to Brazil because he spoke a little Portuguese in order for him to develop a campaign to prevent a left-wing turn of the government in Brazil. He came when Jânio Quadros was in power, when there was a transition, and his mission after that was to do everything possible to block João Goulart and what João Goulart was doing. Their goal was to present Goulart as too much to the left, too much controlled by the left, and the agrarian reform, which Goulart really pressed on, was just another piece of ammunition in that argument. É muito curioso porque o país nos anos 60 como que ele toma consciência da necessidade de dar um passo na direção da democracia, um passo na direção da nação.
E uma das tensões sociais mais sérias foi no campo. Vindas camponesas no Nordeste, no Rio Grande do Sul, uma série de movimentos. A massa rural começava a aparecer em forma de ocupação de terra, em forma de grandes marchas. Tinha um quadro muito forte de tensão e de disputa no campo. Rio Grande do Sul. Brizola desapropria 20.000 hectares de terras improdutivas e as distribuiu a 10.000 agricultores da região de Sarandi. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência. Essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. Eu acabei designado relator do projeto da reforma agrária. A emenda era permitir que o governo pudesse desapropriar uma terra, pagá-la a prazo e, com isso, ter recursos para desencadear e fazer uma lei ordinária de reforma agrária. O governo de Goulart representa uma ameaça ao mundo livre. Minha conclusão é que as recentes ações de Goulart e Brizola para promover a reforma agrária levarão o Brasil a um governo comunista, como Fidel Castro fez em Cuba. Embaixador Lincoln Gordon. People like Lincoln Gordon used the expropriation of land in agrarian form simply to bolster their argument that Goulart was too leftist. Eles utilizavam Brizola, eles utilizavam Goulart, eles jogavam muito bem. Muitas vezes os funcionários norte-americanos diziam: mas embaixador, será que é isso mesmo? Será que João Goulart, de fato, descrentes um pouco dessa leitura catastrófica de Lincoln Gordon? E ele foi o responsável por manter essa interpretação. Ambassador Gordon and the American government welcome the change. This is headquarters for 1,200 Americans on government service throughout Brazil. Their objective is to keep the most important nation in Latin America firmly committed to the West. Eu cheguei aqui como assistente ao embaixador. Eu tinha que diariamente preparar a informação do embaixador. Eu controlava a informação que ele recebia. O Gordon era um acadêmico de Harvard, um economista que tinha feito a sua carreira escrevendo sobre o Brasil. Naquela época, o Kennedy estava escolhendo o the brightest and the best, os melhores e os mais inteligentes para as posições. Então, foram pesquisar. Gordon, que era bastante jovem na altura, e estava aqui como professor, investigando quando foi indicado para ser embaixador. O embaixador Lincoln Gordon convenceu o Departamento de Estado de que realmente João Goulart iria implantar no Brasil uma república sindicalista e que depois perderia o controle para os comunistas. Goulart está fomentando um perigoso movimento de esquerda, estimulando o nacionalismo. Duas companhias americanas, a ITT do setor de telecomunicações e a Anforp do setor elétrico, foram recentemente desapropriadas pelo governador Leonel Brizola. Tais ações representam uma ameaça aos interesses dos Estados Unidos. The Kennedy administration had decided that Goulart was not somebody that they could work with, that he was too far to the left, too pro-Cuban, too self-aggrandizing, and that basically he had to go. So it was under the Kennedy administration, not the Johnson administration, that the CIA first started to expand its operations in Sao Paulo and other parts of the country. The CIA began to build up activities, its clandestine activities throughout Brazil. The CIA helped create what they called conditions for a coup, as if it was something that the weather would bring. O problema agrário não foi o único. Nós tínhamos um problema pendente com as concessões estrangeiras que estavam se vencendo, né? E que todas elas tinham problemas seríssimos de execução, não tinham cumprido rigorosamente as concessões, obrigando, por exemplo, o Brizola a desapropriá-las sem pagamento. Porque, na verdade,
Elas deviam ao Estado brasileiro e não o Estado brasileiro a elas. A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode obter também lucros excessivos, lucros que a enriqueçam muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. CBS reports, Brazil. Here is Eric Severide. When Cuba erupted into communism, we asked ourselves why? Why did it happen? Could we have prevented it? The United States became conscious of Cuba when a man with a beard seized power 3 years ago. We became conscious of Brazil when a man with a mustache quit power 2 months ago. Cuba is gone. As Brazil goes, so goes South America. If American troops are sent against Fidel Castro, you are going to have the whole country of Brazil. You are going to have the whole country, I say, and I'm not exaggerating, supporting Fidel Castro. We want the Brazilian foreign policy to be Brazilian. We want to put the Brazilian interest before everything. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Os Estados Unidos não admitiriam em nenhuma hipótese uma outra Cuba, vamos dizer assim, um outro governo na América Latina de viés socialista, comunista, ou o que fosse. Não admitiriam em hipótese alguma, mesmo que tivesse de perpetrar quaisquer violências. On that unhappy island, the news has grown worse instead of better. It is clear that the forces of communism are not to be underestimated in Cuba or anywhere else in the world. But a nation of Cuba's size is less a threat to our survival than it is a base for subverting the survival of other free nations throughout the hemisphere. For I am convinced that we in this country and in the free world possess the necessary resources and the skill and the added strength that comes from a belief in the freedom of man. Let me then make clear, as the President of the United States, that I am determined upon our system's survival and success, regardless of the cost and regardless of the peril. O Brasil não pode seguir o caminho vermelho. Se falharmos agora, não teremos uma outra Cuba, mas sim uma outra China em nosso continente americano. Creio ser este o momento oportuno para fazer um convite oficial a Goulart. Na pauta, sugiro uma visita à nossa base aérea de Offutt, em Nebraska. Himself refused to yield to U.S. pressure, and the positions that he took on hemispheric relations that included Cuba and the Cuban Missile Crisis, the more the United States officials decided that he simply had to go. O princípio que rege acima de todos a nossa convivência e que torna possível a nossa unidade é o princípio da não intervenção. So it wasn't a question of whether Goulart himself was a communist, it was whether he was sufficiently hostile and aggressive towards the leftist elements in Brazil that concerned U.S. officials. The reality of danger is that all free men and nations
live under the constant threat of the communist advance. Kennedy administration really saw that Brazil was potentially going to be, in their minds, the second Cuban Revolution. Let us once again transform the American continent into a vast crucible of revolutionary ideas and efforts. Our Alliance for Progress is an alliance of free governments, Alianza para Progresso, an example to all the world that liberty and progress walk hand in hand. The Alliance for Progress was an attempt throughout Latin America to counter the influence of the Cuban Revolution, to offer reform as a way of preventing peasants, students, workers from opting for the Cuban Revolution. An important part of our foreign aid effort is directed toward Latin America in a bold joint undertaking known as the Alliance for Progress. A Aliança para o Progresso era programa com muito idealismo para dar enfoque americano sobre a América Latina em geral, de uma forma que nunca tinha sido feito antes. O orçamento dos Estados Unidos para o Brasil era $2 milhões, um gasto incontrolável de dinheiro. Era educação, era agricultura, era infraestruturas, era finanças, falo do setor, ali estava uma parcela da Aliança para o Progresso. Havia, ao mesmo tempo, uma grande preocupação que governos importantes, como o governo do Brasil, podia seguir uma linha hostil aos Estados Unidos. The question really is how we put our attitude towards it. The main thing is, at the same time, to organize forces which are both political and military to use reduce its power and exchange these potential This was the green light that Lincoln Gordon had, the authorization of the president to organize the conspiracy or to support the Brazilian military in planning to overthrow Goulart. Gordon himself seemed, he was more CIA than CIA. He was pushing for all sorts of intervention. Ambassador Gordon wasn't alone. The Kennedy administration was filled with Cold War liberals, hawks. O governo norte-americano passou a entender que não seria desejável que Goulart chegasse às eleições de 65 como um eleitor forte. E passou a mandar dinheiro, muitos recursos ao Brasil, aos opositores de Goulart no Brasil, sobretudo aos governadores que faziam oposição a João Goulart no Brasil, para financiar uma campanha de enfraquecimento, uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, com o propósito de impedir que, por exemplo, ele fizesse o seu sucessor ou que ele próprio, numa manobra qualquer, conseguisse se perpetuar na presidência da República. O IP foi, como fachada, um instituto de pesquisas e estudos sociais. Foi criado em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a sede funcionava no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, no coração do Rio de Janeiro, no 28º andar. Na verdade, ele foi montado para ser o ovo da serpente do golpe militar. Assassinando milhares de cidadãos russos que se opunham à ditadura, esmagando os anseios de liberdade e autodeterminação dos povos satélites, o regime soviético cometeu crimes que estarreceram o mundo. Na
Itália, na Alemanha, na União Soviética, em Cuba, na China, a história foi sempre a mesma. Quando se diz que a ameaça comunista criou o caos, a gente não pode nem dizer que não é verdade. Porque uma das coisas que o IP fabricou foi o caos. Aonde nos levarão as crises, o descalabro administrativo, a desordem? There's no doubt from the historical record that there was such funding, that there were covert CIA propaganda operations in Brazil. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers. O IP tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Então, eles foram exaustivamente disseminados. Propague a sua verdade de maneira racional e bem orientada. Leve à compreensão do homem e do povo o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. The United States policy being implemented through covert operations was to stir up opposition to Goulart, claiming that Goulart was a threat to democracy. É preciso agir para que não sejamos vítimas do totalitarismo. That kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrows. Em 62 nós fizemos uma campanha eleitoral e me aparece aí um Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBASE, que na verdade é aquilo que os americanos chamam um cover-up, ou seja, uma cobertura, um biombo para esconder o que estava atrás. O que estava atrás? A ação dos Estados Unidos para derrubar o presidente João Goulart. Esse é o que estava atrás. Se dizia que a embaixada americana financiava o IBAD. Mas surgiu em 1900, bem antes de 64. Com dinheiro para o IBAD distribuir para determinados isso era candidatos. Uma polêmica quando eu cheguei. Foi quando eu vi candidatos a deputados estaduais no Pará e federal também, que o IBAD financiou. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Na eleição em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Eu não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Eu disse, mas para isso o senhor não precisa me dar dinheiro. Eu vou defender a democracia porque eu sou um democrata. E depois, quando cheguei na Câmara, houve uma denúncia de que esse Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, era um cover, era uma cobertura para uma conspiração, para comprar deputados. Havia vários deputados que limpavam a consciência dizendo, eu fui financiado. Eu ouvia tudo isto. Eu estava ali contar as cabeças que passavam, né? E foi um desfile de deputados dizendo, eu recebi, mas eu não sabia. Não havia nem um minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAD, dizendo algo contra o presidente João Goulart, dizendo algo contra a reforma agrária, dizendo algo contra o deputado Brizola, dizendo algo contra a desapropriação das concessionárias que não haviam cumprido com o seu dever. Imagine if the Brazilian government were to have funded Barack Obama, had spent $30 million on the campaign in the last campaign, or they had sent money to support the governors of Florida or California in the electoral campaign. Imagine the outcry in the United States if they had done that. Yet Gordon saw nothing wrong with the United States government funding candidates in the campaign, the anti-Goulart candidates in the election of 1962.
Brazil would be the first significant major country for regime change, supported, to a degree sponsored by the United States. It looked like Kennedy was still well down the road towards a greater hostile policy towards Brazil at the moment that he was assassinated.